Fala, galera! Tudo bom, pessoal? Dando continuidade aos nossos conteúdos de língua portuguesa, mais especificamente a parte denominada período composto. Quero avançar com vocês, então, agora, o que é necessariamente as orações coordenadas, tá? Então, bora lá, gente, que a gente tem bastante coisa para trabalhar aqui dentro. Deixa eu só apagar. Pessoal, então, nós estudamos até o presente momento a diferenciação entre orações coordenadas e orações subordinadas. Isso mesmo, né? O que eu quero trabalhar com vocês agora é única e exclusivamente o que se trata uma oração coordenada, tá? Por que o nome é coordenada? Então, vamos lá. Deixa eu espirrar. Desculpa, pessoal, tá? Vou botar orações, tá? Para ficar mais coerente. Orações coordenadas. Pessoal, as orações coordenadas, elas são divididas aqui dentro para nós em duas, tá? Elas são coordenadas assindéticas, assindéticas, ou elas são as orações coordenadas sindéticas, tá? O que vocês devem estar se perguntando? Fabrício, o que é algo assindético? Pessoal, bem simples. Simples porque esse A aqui dentro, vamos ver se eu consigo tirar. Ali, tirei. Esse A aqui representa um morfema, a menoridade da língua portuguesa com significado. Então, esse A para nós aqui dentro, ele representa não. Então, é algo não sindético. E o que é algo não sindético? Algo não sindético é porque eu não tenho a presença maciça, a presença dentro da oração de conjunção. As conjunções das quais nós iremos trabalhar a partir de agora, elas são divididas aqui dentro em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Essas são as nossas ditas conjunções, tá? Tranquilo? Então, elas são coordenadas. Por que elas são importantes para nós, pessoal? Elas são importantes também lá para a parte de pontuação. Por que a parte de pontuação? Porque quando eu tenho uma introdução de uma adição, de uma oposição, de uma alternância, de uma conclusão ou explicação, é obrigatória a presença da vírgula. Tá? Então, antes da própria conjunção, vocês vão ter a presença da vírgula. Isso é extremamente importante. Tranquilo? Foi? Então, o que acontece, pessoal? As orações coordenadas, elas são assindéticas ou elas são sindéticas. As orações coordenadas assindéticas é quando tu não tem a presença de aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. No entanto, as sindéticas, tu tem a presença da conjunção aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Isso é extremamente importante para que vocês possam desenvolver esse conteúdo aqui na integralidade, ou seja, na competência que ele nos fornece aqui dentro, tá? Então, o que nós vamos fazer a partir de agora, pessoal? Nós vamos pegar, então, o material, tá? O livro aqui dentro e vamos lá para a parte do conteúdo denominado orações coordenadas, tá? Deixa eu só pegar aqui para vocês. Sujeito, concordância, concordância nominal, crase. Aqui, pessoal. Tá? Então, as orações coordenadas, tá? Deixa eu só colocar aqui. Aqui, pessoal, tá? O que acontece? A explicação do 11.5 nas coordenadas, eu inicio explicando as coordenadas
assindéticas. Como assim assindéticas, gente? Pensem comigo o seguinte, é quando tu não tem a presença do síndeto. O que seria a presença do síndeto aqui dentro? Vamos lá? Ó, fui para casa. Ponto. Oração coordenada sindética. Entrei na sala. Entrei na sala. Ponto. Cumprimentei o professor. Cumprimentei o professor. Ponto. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a minha primeira oração, eu tenho a minha segunda oração e eu tenho a minha terceira oração. Então, são 3 orações agora aqui dentro, em que a primeira não depende da segunda sintaticamente, a segunda não depende da primeira, a segunda não depende da terceira, a terceira não depende da primeira, ou seja, elas são agora aqui dentro resolvidas de forma isolada. Então, tu consegue entender o processo comunicativo? Fui para casa. Tu consegue entender o processo comunicativo? Entrei na sala. Tu consegue entender o processo comunicativo? Cumprimentei o professor. Então, o que acontece? Eu posso juntar essas 3 agora aqui dentro através de um conectivo, de um conector. Elas não passam mais a ser assindéticas. Bem pelo contrário, elas passam a ser sindéticas. Fui para casa e entrei na sala e cumprimentei o professor. Então, vocês vão ter a presença do síndeto. Se tu tem a presença do síndeto, elas não são mais assindéticas, e sim sindéticas. Então, quando eu falo fui para casa, entrei na sala e cumprimentei o professor, aqui ela é assindética. Aqui ela é assindética. No entanto, aqui ela não é mais assindética, ela é sindética. Sindética. Então, se ela é sindética, agora aqui dentro, pessoal, ela já muda a nomenclatura. Tá? Então, para ser assindética, eu não tenho que ter a presença de quem? Do síndeto. Então, vou colocar aqui. Não tenho a presença do síndeto. Ou seja, propriamente de quem? Propriamente da conjunção. E sindética. Tenho a presença do síndeto. Ou seja, eu tenho a presença da conjunção. Tranquilo? Foi? Conseguiram entender? Pessoal, depois das assindéticas, tá? Raramente elas caem em certames públicos. Nós vamos trabalhar propriamente com as sindéticas. O que são as sindéticas? As sindéticas, vocês vão ter a presença da conjunção. Então, no momento que eu falo para vocês que João estudou, olhem agora, vírgula, mas não passou, o que está acontecendo agora aqui dentro, pessoal? Está acontecendo que esse mas aqui é uma conjunção. Então, essa conjunção, ela liga a primeira oração à minha segunda oração. Por isso que ela é um conectivo, um conector, um elemento de ligação. Então, o que acontece? Se eu tirar agora aqui dentro propriamente o mas e apenas colocar João estudou, João não passou, o que está acontecendo? Está acontecendo que ela passa a ser assindética, ou seja, não tem uma presença do síndeto, não tem uma presença da conjunção. Mas no momento que eu coloco a conjunção, ela passa a ser sindética. Então, o que acontece agora aqui dentro? Acontece o seguinte, que esse mas não passou, para nós, ela passa a ser uma oração coordenada sindética. Sindética o que, pessoal? Ainda eu não sei. Eu não sei se ela é aditiva. Eu não sei se ela é adversativa. Eu não sei se ela é alternativa, conclusiva ou explicativa.
Eu ainda não sei. Eu tenho que saber a conjunção de cada uma ali dentro. Tem concursos públicos, gente, que nós trabalhamos esse conteúdo aqui, tá? Na verdade, quando a gente trabalha com esse conteúdo, vocês têm que ter um cuidado muito redobrado. Por que um cuidado redobrado? Porque esse conteúdo aqui, pessoal, é um conteúdo que quando vocês trabalham ele, vocês trabalham a parte do peri ou do composto mais semântica. Por que mais semântica? Então, aqui dentro, pessoal, vocês vão trabalhar também com os pressupostos e subentendidos, tá? Como assim pressuposto? Como assim subentendido? Pessoal, pensem comigo. O que que vocês têm aqui na primeira afirmativa? Que João estudou. O que que vem na cabeça de vocês? Bom, se ele estudou, ele passou. Concordo comigo? Então, o que que acontece? Acontece, pessoal, agora aqui dentro, uma negação em relação à oração seguinte. Olha o que que aconteceu. Algo aconteceu aqui dentro que o João, infelizmente, não obteve a aprovação. Porque qual o subentendido, qual o pressuposto aqui dentro? Que João estudou. Qual o subentendido? Que ele passe. Mas o que que aconteceu? Olha a negação agora. Mas, porém, todavia não passou. Eu não sei. Eu não sei o que que aconteceu. De repente ele ficou doente, tá? Isso aqui seria o subentendido, né? Ficou doente. No dia da prova, alguma coisa psicológica, ele não conseguiu. Enfim. Então, teve agora aqui dentro um elemento que fez com que negasse a minha primeira oração. Então, a gente vai estudar depois, em um determinado momento, os pressupostos e subentendidos, os operadores argumentativos. Então, isso aqui é extremamente interessante. Então, a semântica aqui dentro, ela também serve, sim, para que vocês possam compreender o que se passou com esse João. Claro, o que eu precisaria aqui dentro, sem sombra de dúvida, seriam mais dados. Eu deveria coletar aqui dentro mais dados para tentar compreender o que aconteceu com o João. Então, certamente, seria importante eu ter mais uma oração aqui, mais uma oração aqui e mais uma oração aqui. De repente, chegou no dia da prova lá, atacou o psicológico. De repente, chegou no dia da prova, ele não entregou o RG. De repente, chegou no dia da prova, né? Eu estou falando prova de concurso, né? Não estou falando nem prova de escola ou algo não tão monitorado assim, tá? Então, são N situações que poderiam ter acontecido aqui para que o João, sexo masculino, tá, não passasse. Quem é esse João, pessoal? Eu não sei. A informação aqui dentro, ela é uma informação incompleta. Por que que ela é uma informação incompleta? Porque João é do sexo masculino, sim, tá? Gente, aqui eu não estou falando de gênero, tá? Então não vamos abrir o leque, vamos estudar só o que está escrito aqui. Bom, João é do sexo masculino, beleza. Ele é do sexo masculino? Sim. Será que ele é um menino? Será que ele é um adolescente? Será que ele é um idoso? Qual a faixa etária? Então, eu deveria ter mais elementos aqui dentro para poder compreender todo esse processo comunicativo. Tranquilo? Foi? Gente, e quem são as nossas conjunções, então? As nossas conjunções aqui dentro, pessoal, são essas, tá? E, nem, tão pouco, não só, mas também, como também, mas ainda, etc. Adversativa, mas, porém, todavia, contudo, não obstante, senão. Olha agora a alternativa. Ou, ora, quer, seja. Conclusiva, o pois, o logo, portanto, então, desarte, destarte, por isso, desse modo, por conseguinte, consequentemente, explicativa, pois, porque, que, porquanto, etc. Tá? Então, olhem a ideia de edição. Pedro estuda e trabalha. A adversativa,
tá? Então, exprima uma ideia de adversidade, oposição, contraste, pessoal, tá? Então, sempre a segunda oração, ela é negada pela primeira, tá? Então, sempre a segunda nega. Por isso que um texto dissertativo argumentativo em que vocês têm que expor uma opinião, defender um ponto de vista, criar uma tese ali dentro, vocês, na conclusão, vocês não podem usar esse operador argumentativo, porque esse operador argumentativo, esse mas, me dá uma ideia de adversidade, oposição e contraste. Qual que vocês deveriam usar aqui dentro? Uma conclusiva. O logo, portanto, então, desarte, destarte, consequentemente, tá? Então, aqui dentro ajuda bastante vocês, ó. Por isso, que o por isso praticamente é o consequentemente, tá? Então, cuidem bastante isso aqui, pessoal. O que que vocês vão ter depois? A alternativa, ou, ora, quer, seja, ó, sai depressa, ou você pegará muito trânsito. Conclusiva, tá? Isso é uma ideia de conclusão. Não saiu cedo, logo, portanto, então, desarte, destarte. O que que vocês poderiam aqui dentro fazer, pessoal? Eu acho que a grande dificuldade nesse conteúdo de orações coordenadas e nesse conteúdo de orações subordinadas, em especial subordinadas adverbiais, para vocês seria importante aqui dentro pegar esse conteúdo, colocar numa parede, tá? Ou colocar, fazer a impressão desse conteúdo e todo dia pela parte da manhã ou todo dia pela parte da noite dar aquela olhada. O que que poderia acontecer? Poderia vir uma conjunção que não essas aqui? Sim, poderia, porque a gente tem mais de 100 conjunções. Então, quando eu coloco o etc aqui dentro, tá? Que é uma redução de etc., o que que vocês têm que ter em mente? Que vão ter mais, tá? Então, nesse material aqui, gente, eu tento abrir bastante o leque para que vocês possam ter o máximo de conjunções possíveis. Mas isso não quer dizer que não tenha mais conjunções, bem pelo contrário, tem sim mais conjunções das quais vocês têm que ter um cuidado, tá? E depois, para finalizar, pessoal, aí é explicativo, tá? Ó, não vá lá, pois ela está furiosa. Realmente está fazendo uma explicação. Cuidem aqui dentro, gente, que nas orações coordenadas, as únicas aqui dentro que vocês vão ter um pouco mais de dificuldade é o pois e o pois, tá? Mas um é posposto, ou seja, depois do verbo, e o outro é anteposto, antes do verbo. Ah, Fabrício, mas eu não sei agora. Parece que tem dois verbos aqui porque o período é o período composto. Beleza, mas o que que tu deve fazer? Tu deve trocar pelo então, tu deve trocar pelo portanto, tu deve trocar pelo por isso, tu deve trocar pelo por conseguinte, tu deve trocar pelo consequentemente. Então, quando ela é conclusiva, ela não é explicativa. E quando ela é explicativa, ela não é conclusiva. Então, é sempre importante vocês terem na cabeça uma ou duas conjunções desse retângulo. Como assim, Fabrício? Tu tá me dizendo que eu posso ter o pois, o portanto e o então? Sim. Tu tá me dizendo que eu posso trocar o portanto pelo então, o então pelo portanto, o então pelo pois, ou o portanto pelo pois? Sim. Não vai mudar o sentido e muito menos a correção gramatical. Porque o que que as bancas elas cobram? As bancas elas cobram aqui dentro se a troca do então pelo pois mantém o sentido e a correção gramatical. Sim, mantém. Por que que mantém? Porque uma é uma conjunção conclusiva e a outra também é uma conjunção conclusiva. Então, se uma conjunção conclusiva do período composto que bera a semântica, semântica bera o período composto, e elas são conclusivas, é só trocar uma pela outra. Tem questões de bancas organizadoras que elas perguntam também se essa troca ela vai ter que ter uma alteração frasal. O que que seria?
se a troca de um pois pelo logo, eu não teria que alterar alguma coisa, algum verbo, algum nome, talvez esse nome no singular para o plural, talvez esse verbo mudando o tempo e o modo verbal. Raramente isso acontece, pessoal, tá? Raramente isso acontece. Então, quando perguntarem para vocês, a tendência de você é colocar que não há alteração, tá? Não há alteração frasal ali dentro, tá? Que a alteração ela pode vir principalmente na parte dos verbos, tá? Mudando o tempo e o modo verbal, tá? Tranquilo? Foi, pessoal? Agora eu quero avançar com vocês a parte das orações subordinadas, tá? O que que é uma oração subordinada? A oração subordinada, pessoal, vocês têm que ter um cuidado um pouco maior, tá? As coordenadas vocês não têm muita dificuldade. As subordinadas, vocês têm que cuidar. As subordinadas, elas são divididas em três. Elas são subordinadas substantiva, elas são subordinadas adjetivas e elas são subordinadas adverbiais, tá? O que que acontece? Uma oração subordinada substantiva, ela tem valor de substantivo. Uma oração subordinada adjetiva, ela tem valor de adjetivo. E uma oração subordinada adverbial, ela tem valor de advérbio. Então, no ponto de vista da morfologia, elas têm valores. Pessoal, ter valor não é ser. Vou repetir. Ter valor não é ser. Ela tem valor, ela não é. Então, no ponto de vista da morfologia, ela tem valor de substantivo. No ponto de vista da morfologia, ela tem valor de adjetivo. E no ponto de vista da morfologia, ela tem valor de advérbio. Tá? Substantivo, adjetivo ou advérbio. Tá? Aqui dentro. No ponto de vista da sintaxe do período simples, pessoal, nós vamos trabalhar em seguida. Por exemplo, uma oração subordinada adjetiva tem valor de adjunto adnominal. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho que cuidar. Uma oração subordinada adverbial, ela tem valor de advérbio, portanto, um adjunto adverbial. Tá? Então, vocês têm que cuidar aqui dentro. E no ponto de vista da sintaxe do período simples, oração subordinada substantiva, ela tem valor de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento, de adjunto. Aí vai depender agora de cada situação, tá? Por enquanto, no ponto de vista da morfologia, valor de substantivo, valor de adjetivo e valor de advérbio. Pessoal, quando eu trabalho com uma oração subordinada substantiva, ela se divide em 6. Então, vai abrir um leque bem grande. Uma oração subordinada adjetiva, ela se divide em 2. E uma oração subordinada adverbial, ela se divide em 9. Tá? Por isso que esse conteúdo aqui, ele ainda é considerado um conteúdo com grande incidência em concursos públicos. Por que com grande incidência? Porque, bom, se eu já sei que é uma oração subordinada, bom, então eu já tenho que entender o que é uma oração. Eu já tenho que entender o que é subordinada. Eu já tenho que entender o que é substantiva. Então, são vários blocos que eu tenho que saber antes propriamente de abrir o escopo dessas 6. Então, quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, putz, como é que funciona uma oração subordinada substantiva? Como é que funciona uma oração subordinada adjetiva? Como é que funciona uma oração subordinada adverbial? Essa é a grande sacada. Então, quando eu tenho dificuldade agora em saber essas nomenclaturas, eu não vou conseguir juntar esses blocos num único bloco homogêneo. Então, uma oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbiais são extremamente importantes,
Porque depois desse conteúdo aqui, nós só vamos avançar para as orações reduzidas e depois mudar praticamente o conteúdo em si. Então, o que é uma oração subordinada substantiva, pessoal? Diferente de adjetiva e diferente de adverbial. Vamos colocar aqui, aí depois eu faço um outro vídeo para não se tornar tão extenso, tá? Então, vou colocar aqui, tá? Número 1, tá? Primeiro, segundo e terceiro. O que é uma oração subordinada substantiva, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro substantivo. Vou colocar aqui adjetiva e vou colocar aqui adverbial, tá? O que é uma oração subordinada substantiva? O que é uma oração subordinada adjetiva? E o que é uma oração subordinada adverbial? Gente, a oração subordinada substantiva, ela tem aqui dentro a introdução do que ou a introdução do se. Esses dois elementos aqui são conjunções integrantes. Se são conjunções integrantes, eles equivalem a isso. Resumindo, eu vou ter a presença do que, ou eu vou ter a presença do se, eu vou ter que trocar por isso. A adjetiva, vocês vão ter a presença predominante aqui dentro do que. Esse que aqui, gente, é diferente, obviamente, do primeiro que. Esse que é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, vocês já viram comigo. Troca por o qual, troca por a qual, troca por os quais e troca por as quais. Tá aqui, ó. Tá? Tá aqui. Então, o que vai acontecer agora aqui dentro, pessoal? Simplesmente vocês façam a troca. No momento que vocês conseguirem fazer a troca, vocês estão trabalhando indiscutivelmente com oração subordinada adjetiva. No momento que vocês fazem a troca e trocam pelo isso, vocês estão trabalhando com oração subordinada substantiva. Então, é muito fácil vocês conseguirem fazer a diferenciação de substantiva para adjetiva. Fabrício, uma oração subordinada adverbial. Uma oração subordinada adverbial, pessoal, aqui dentro, vocês vão ter a presença da conjunção. Da conjunção. Qual conjunção? Causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, temporal, integrante, final e proporcional. Tá? Vou só tirar a integrante, porque a integrante ela já se encontra aqui. Tá? Então, são aquelas 9, tá, gente? Na verdade, são 10 com a integrante, tá? A gente não coloca a integrante porque ela não é adverbial. Ela abre uma oração subordinada substantiva, que é esse bloco aqui, ó, tá? Então, no momento que vocês têm essas 9 aqui, vocês já estão me dizendo que vocês estão trabalhando com uma oração subordinada adverbial. E lembrando, pessoal, lembrando que isso aqui é apenas uma nomenclatura que ela não está pronta. Por que ela não está pronta? Ela não está pronta porque quando tu sabe que é uma oração subordinada substantiva, ela se divide em 6. Quando tu está trabalhando com oração subordinada adjetiva, ela se divide em 2. E quando tu está trabalhando com oração subordinada adverbial, bom, ela se divide em 9. Então, a nomenclatura usada até o primeiro momento está incompleto. Está incompleto porque eu ainda não sei essas 6, porque eu ainda não sei essas 2, porque eu ainda não sei essas 9. Tá? Então, a nomenclatura dada para ela é mais extensa. Então, vocês têm que ter um cuidado maior, um cuidado redobrado aqui dentro para não dar problema. Então, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. É uma oração subordinada adverbial temporal. Olha os nomes dados aqui dentro. Então, uma oração subordinada substantiva, ela se divide em quem, pessoal? Ela é subjetiva, ela é objetiva direta
ela é objetiva indireta, ela é completiva nominal, ela é apositiva e ela é, para nós, predicativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma oração subordinada adjetiva, ela é restritiva ou ela é explicativa. E uma oração subordinada adverbial, ela é dividida em causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, final, proporcional e temporal. Só confirmar aqui, pessoal, para ver se fechou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Deixa eu só diminuir aqui. Aí. Tá? Então, ela é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. Ela é uma oração subordinada adjetiva, restritiva e explicativa, ou ela é uma oração subordinada adverbial, causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, temporal, integrante, final e proporcional, à exceção da integrante, tá? Que ela se encontra agora aqui dentro através da condição integrante isso, né? Que é essa daqui, ó. Tá? Aqui. Tranquilo, gente? Conseguiram entender até o presente momento? Não é algo tão difícil, né? O que eu recomendaria para vocês aqui dentro, pessoal, que é uma coisa que eu acho extremamente importante para vocês, é tentar fazer esse esboço, tentar fazer esse organograma, tá? Se vocês perceberem, deixa eu ver onde é que eu tenho aqui. Tenho concordância. Vamos ver se eu acho aqui, pessoal. Período simples, tá? Eu trago no livro, tá, gente, justamente esse organograma, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal, onde é que se encontra. Deixa eu ver a sintaxe do período simples, orações. Aqui, ó. Tá? Página 379, praticamente. Deixa eu ver aqui. 379. Aqui, pessoal. Tá? Então, esse organograma, ele é trazido aqui para vocês, tá? Então, é o organograma de estudos do período composto. Então, tudo que eu expliquei para vocês através desse organograma aqui já está presente dentro desse material também. Então, ele está presente, dividido e subdividido em seus grupos menores. Então, a composição por coordenação, a sindética e sindética, então sindética aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. A composição por subordinação, então as orações subordinadas substantiva, as orações subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. Então, vocês vão ter essas 10 aqui dentro, da qual eu apenas quero que vocês cuidem, tá? Muito, 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 essa 10ª aqui, que ela não pertence a esse grupo. Eu coloquei aqui dentro, pessoal, justamente porque ela é uma conjunção também, mas ela vai estar presente aqui, tá? Depois, no próprio desenvolvimento do material, eu explico isso com mais cautela. Tranquilo? Foi. Como é que vocês trabalham esse conteúdo, gente? Vocês trabalham esse conteúdo da seguinte maneira, de cima para baixo. Então, vocês estudam esse daqui, depois na sequência esse daqui, e depois na sequência o de baixo aqui, tá? É um conteúdo, gente, presente em qualquer certame público.
tanto federal, estadual, municipal, tá? Não tem diferenciação. É um conteúdo, pessoal, sim, tá? Sim, extremamente difícil. Por que que ele é difícil? Porque aqui dentro vocês têm que saberem obrigatoriamente o período simples para que vocês possam trabalhar junto o período composto. Se tu não sabe o período simples aqui dentro, tá? Certamente tu vai ter uma dificuldade muito grande no período composto. Mas, Fabrício, as nomenclaturas são diferentes. Sim, são diferentes, mas a base, ela é feita pelo período simples no período composto. Então, no período composto, vocês vão ter a presença toda maciça do período simples. A única diferença é que o período composto vocês vão ter mais elementos agregados na oração. Tá? Então, isso aqui é bem importante para vocês. Tranquilo? Foi? Próximo vídeo, pessoal, eu trabalho a parte das orações subordinada substantiva, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. Tranquilo? Foi? Bora lá, gente.